Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim, eu já desentalei aquele sapo da minha garganta. Eu espero que ele não volte. Que bom. Nós vamos continuar com uma coisa interessante hoje. Uma coisa que realmente afeta a cada pessoa neste Exato. planeta. Nós queremos fazer esta pequena série para mostrar como todo o planejamento de décadas, milênios, está se cumprindo nos dias em que vivemos. E isto deveria abrir os olhos de todos em relação a onde estamos no curso da história. Para alguns pode parecer apenas história, algo que não nos afeta diretamente, sabe? Mas afeta porque esta questão é tão invasiva em sua vida pessoal que precisamos falar sobre isso. E algumas pessoas podem ficar desanimadas porque nós continuamos nessa tendência de Papa Francisco toda hora. Mas toda vez você pode perceber que nós adicionamos coisas que são relevantes para o dia de hoje também. Mas é assim que deveria ser, porque nós temos que ver como isso progrediu através das eras e culmina neste momento Correto? agora. Então aguente conosco aqui, porque isso é muito importante. Sim, pois se esquecemos o passado, não compreenderemos o presente. Correto. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de conversar, de ter essa conversa. Nós pedimos que Tu nos abençoes, ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Martin, continuaremos falando sobre a implementação de um plano de eras. Assim como Deus tinha um plano desde o começo, o plano da salvação, o inimigo tinha um plano também. E esses dois planos são opostos um ao outro e estão a ponto de colisão total nos tempos em que vivemos hoje. É por isso que é importante entender de onde ele vem, pois o diabo é o mestre do engano. Sim. Ou seja, ele vai implementar um plano que parece bom, Sim, com certeza. mas que está em direta oposição àquilo que Deus representa. É um plano que parece ser favorável a Deus, mas que é completamente contrário a ele. Sim, e isso é tão verdade que, se você ler alguns desses artigos, é tão coberto de açúcar que soa até legal, mas como nós mencionamos já, se não parecer problemático, olhe mais a fundo. Porque, como você disse, o camaleão não muda, é a cor que muda. Exatamente. Falaremos sobre direito natural, educação e ecumenismo. Todos esses assuntos são muito importantes. Poderíamos fazer mais de 50 palestras a respeito disso e ainda assim não esgotaríamos o tema, pois é muito profundo. Por exemplo, o sistema educacional que temos no mundo hoje. De onde ele vem? Como ele chegou a ser implementado do jeito que foi? Ao analisarmos a história, vemos que todas as universidades começaram basicamente como escolas confessionais, mas o que elas são hoje? Exatamente o oposto. Tudo aquilo que é bíblico, que é associado a Deus, foi varrido do currículo delas e colocaram justamente o oposto. De onde veio isso? O modelo educacional como um todo, eu acho que estou me adiantando, não? Tudo bem. Mas o modelo educacional em si veio da Universidade Gregoriana de Roma, ou seja, dos jesuítas. E eu sei que pareça um disco quebrado aqui, mas é um fato. Eles são os campeões da Contra-Reforma. Ou seja, o trabalho deles é destruir tudo aquilo que a Reforma construiu. E o direito natural, que é muito antigo na história, precisa de alguma maneira ser implementado. E, finalmente, o ecumenismo,
que é uma grande lavagem cerebral. Correto, porque se você usar direito natural e educação para fazer lavagem cerebral nas pessoas, então o ecumenismo será muito mais fácil de atingir. Correto? Muito bem, já preparamos o terreno aqui, não é mesmo? Voltemos um pouco ao papado anterior, apenas para mostrar quão importante a questão do direito natural é para a Igreja Católica. Bem, eu já falei muitas vezes sobre isso no passado, mas nunca é demais revisar o assunto, para que todos compreendam. Quando o Papa Bento XVI esteve nas Nações Unidas, ele denunciou as estratégias individualistas para a resolução de problemas globais. Ou seja, ele quer união, quer um governo mundial. Ontem, o Papa Bento XVI se posicionou nas Nações Unidas como defensor crucial dos direitos humanos e uma força para a paz. E alertou que, a menos que esses direitos humanos sejam considerados como dados por Deus, estarão sujeitos à erosão e revogação. Martin, eu já sei que dissemos isso muitas vezes antes, mas vamos recapitular. Os direitos humanos são a antítese da lei de Deus. Eles tentam adoçá-la para parecer que está em harmonia com a lei de Deus. Agora, existem sim alguns direitos aos quais Deus é favorável. Por exemplo, é um direito seu ter o direito de escolha. O próprio Deus se dispôs a morrer por ele. Mas o seu direito de escolha, nas mentes desse pessoal aí, é limitado pelo bem comum, que por sua vez é definido por Roma e contrário à lei de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento diz que não devemos ter outros deuses diante de Deus. Só que os direitos humanos dizem que você não tem o direito de interferir na religião de ninguém, ou mesmo de negar a existência da divindade de alguém. Em outras palavras, o mandamento dos direitos humanos diz: considere todos os deuses iguais. E é exatamente isso que estão introduzindo no currículo da educação. Vê como uma coisa está ligada à outra? Agora, nas escolas da Califórnia, as crianças devem entoar orações a certas divindades, porque, segundo eles, cada um tem um pouquinho da verdade. Portanto, de acordo com os direitos humanos, a ideia de não ter um outro Deus, além daquele que tirou Israel do Egito, é muito problemática, uma vez que todos devem adorar da maneira que bem entendem. Portanto, a idolatria é aceitável, não é? Sim, é assim que... Acontece que, de acordo com a mídia, não se pode blasfemar de nenhum Deus, exceto o da Bíblia. É correto. Não é? Portanto, o seu direito humano permite que você blasfeme a Cristo, mas não permite de jeito nenhum que se diga nada sobre nenhum outro Deus. Sim. Isso enfurece alguns. Podem colocar tudo abaixo em alguns países. Agora peguemos outro mandamento. Honre o teu pai e a tua mãe. Não, nos direitos humanos, o direito do filho é superior ao direito dos pais. É o oposto da lei de Deus. E quanto ao não matarás? Bem, o que dizer das leis pró-aborto? Alguns defendem até mesmo que se pode matar a criança recém-nascida, ou até 3 meses depois de seu nascimento. Todas essas leis se baseiam nos direitos humanos. Não valem nada. Elas negam os mandamentos. Pois é. Em uma das paradas mais aguardadas em seu tour nos Estados Unidos, o Papa Bento XVI disse às Nações Unidas que os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 se aplica a todos pela virtude da origem comum da pessoa, que permanece como ponto alto do projeto criativo de Deus para o mundo e para a história. Bem, isso é verdade. Temos todos uma origem comum. A Bíblia deixa claro que Deus criou a humanidade a partir de um sangue. Mas isso não quer dizer que toda a humanidade está em harmonia com Deus. Correto. Elas se baseiam no direito natural inscrito nos corações humanos e presente em diferentes culturas e civilizações, disse ele. Ou seja, os direitos humanos são baseados no direito natural. E precisamos saber exatamente o que é isso.
A visita de 6 dias foi uma resposta ao convite para falar na Assembleia, como os papas João Paulo II e Paulo VI haviam feito anteriormente. Ele elaborou a partir dos temas da paz e direitos humanos. Os direitos humanos, disse o Papa, são a chave para a segurança e paz mundial. Mais uma vez, temos aqui uma filosofia do direito natural, já que os direitos humanos se baseiam nisso, que por sua vez é contrário aos 10 mandamentos. Correto, e mesmo esse direito natural está gravado no coração humano, onde os mandamentos deveriam estar gravados. Correto, e vieram do coração de Deus. Então, mais uma vez, temos esse embate, uma forma contra a outra. É importante entendermos isso. Se ele alega que foram dadas por Deus, mas são contrárias à lei de Deus, então qual Deus as originou? É mesmo. Enquanto esteve nessa missão global, ele também compareceu ao governo alemão, aonde também palestrou, o que é fascinante. Esse homem, portanto, vai a uma arena política, às Nações Unidas e a países individuais, especialmente os Estados Unidos e na Europa, aonde essas informações deveriam ser disseminadas. Mas o que ele disse lá é muito interessante. Temos aqui a sua jornada apostólica para a Alemanha, como foi descrita em 2011. E como está escrito em alemão, eu obviamente não vou ler, mas vou resumir. Ele basicamente está dizendo ao governo que, ao permitirem que ele falasse naquele fórum, eles estavam, desta maneira, reconhecendo o papel dele de representante da cadeira papal. Ou seja, ex-cátedra. Cátedra, catedral, da cadeira do bispo. Eles estariam reconhecendo como uma espécie de parceiro entre as nações. E isso é interessante, uma vez que igreja e Estado precisam se unir. E ele continuou dizendo, isto é necessário para o desenvolvimento judicial da humanidade. É imperativo que este reconhecimento também aconteça no campo judicial, ou seja, no campo das leis. Isto é fascinante. Então você tem um Papa visitando instituições governamentais e explicando qual é o papel dele e quais são as obrigações deles em relação ao Papa. Aqui ele se direciona à Congregação para a Doutrina da Fé. Para aqueles que não sabem o que é isso, este é o corpo dentro da Igreja Católica que determina doutrinas. É este corpo que explica as doutrinas e as apresenta ao mundo. E ele disse o seguinte naquele encontro: ao formarem suas consciências, os fiéis precisam prestar atenção aos sagrados e certos ensinos da Igreja. Isso não soa como infalibilidade? Sim. Muito bem. Uma vez que a Igreja Católica é, pela vontade de Cristo, a professora da verdade, é dever dela proclamar e ensinar com autoridade a verdade que é Cristo e, ao mesmo tempo, declarar e confirmar pela autoridade dela os princípios da ordem moral que brotam da natureza humana em si. Martin, isto esclarece tudo. A autoridade dela vem da infalibilidade. Sim. Ela não erra. Já falamos disso. Ela diz, então, proclamar a verdade, que é Cristo. Mas a pergunta é, qual Cristo? Pois há muitos Cristos.
Um Cristo que não esteja em harmonia com a lei e o testemunho não é o verdadeiro Cristo. Correto? E então ela diz claramente que ela confirma, através da autoridade dela, os princípios da ordem moral que brotam da natureza humana em si. Do direito natural. Do direito natural da natureza humana em si. Mas a natureza humana não é caída? Sim. Você gostaria então, Martin, de formar a sua moralidade baseada numa natureza caída? Não. Se fizermos isso, o mundo ficará exatamente do jeito que está hoje. E é exatamente por isso que nós estamos do jeito que estamos. Portanto, meu amigo, este é mais um daqueles enganos cobertos de açúcar que os torna tão diabólicos. É inacreditável. Neste texto, ele se direciona à Universidade de Roma. Veja, nós já o vimos na arena política. Já o vimos na arena religiosa. Será que também na educacional? Sim, 100%. Muito bem, vamos dar uma olhada. Veja como é tudo interligado. Inseparável. Ele disse assim: o Papa é, acima de tudo, o bispo de Roma. E como tal, em virtude da sucessão apostólica do apóstolo Pedro, possui também a autoridade episcopal concernente a toda a Igreja Católica. A palavra bispo, episcopos, cujo significado imediato refere-se à supervisão. Muito bem. Em sua primeira frase, ele mostra quem manda. É, e ele é o chefe. Ele é o manda-chuva. E ele defende a sua sucessão apostólica e infalibilidade. Já no Novo Testamento, foi fundido junto com o conceito bíblico de pastor. De acordo com ele, quem é o pastor? O Papa. O Papa é o pastor e o supervisor. Sim. A palavra para bispo quer dizer o que tudo vê. Lembre-se de que o chifre pequeno tinha olhos e boca. Ele era o que tudo vê. Ele é aquele que, a partir de um ponto elevado de observação, mas quem deu a ele esse ponto de observação? Foi ele mesmo. Ele mesmo? Pois Cristo disse que somos todos Sim. um. Não havia exaltação de um sobre o outro. Exatamente. Ele observa todo o território para se certificar de que o rebanho está no caminho correto. Essa descrição do papel do bispo direciona a visão, acima de tudo, para dentro da comunidade dos crentes. Ele está falando para a igreja e ele toma cuidado de se referir de maneira genérica, para deixar mais ecumênico. Mas essa comunidade, cuidada pelo bispo, grande ou pequena que possa ser, está no mundo. Sua condição, sua jornada, seu exemplo e suas palavras inevitavelmente influenciam o resto da comunidade da humanidade inteiramente. O papel dele tem a ver apenas com a igreja? Não. Não. A comunidade inteira e a política e tudo mais. Portanto, o Papa, precisamente como o pastor de sua comunidade, tem progressivamente se tornado a voz da razão ética da humanidade. Aí está. Nós até mesmo ouvimos o John Kerry falando palavras parecidas com essas. Você quer dizer que o mundo político reconhece isso? Sim. Agora, Martin, vamos recorrer a uma enciclopédia pública, a Wikipedia. Ela não é a fonte mais confiável de todas, mas nisto aqui eles estão certos. Afinal, o que é o direito natural? É filosofia grega. Enfatizada na distinção entre a natureza de um lado e do outro a lei, costume ou convenção. O que a lei ordena varia de lugar para lugar, mas o que é pela natureza deve ser o mesmo em todo lugar. Assim sendo, a lei da natureza teria o sabor mais de um paradoxo do que algo que obviamente existiu. Aristóteles é conhecido como o pai do direito natural. Isso se baseia na Bíblia ou em filosofia grega? Na filosofia grega. Muito bem.
E mais uma vez, nós recebemos isso daquelas bestas. O leopardo. Sim, da parte do leopardo. Da última vez nós tivemos a lei dos medos e persas, que é imutável. Agora temos a filosofia grega. Correto? Vamos ver agora o quão importante é o direito natural para o mundo. Temos aqui um judeu, Alan Wolf, professor judeu no Colégio de Boston, discorrendo a respeito da importância do ensino católico. Não é interessante? Entre os intelectuais católicos, assim como aqueles não católicos, a herança católica mais importante é a tradição do direito natural, que se fundamenta na ideia de que há certas verdades no mundo que permanecem verdadeiras, ainda que as leis e convenções de uma sociedade em particular concordem com elas ou não. No pior dos cenários, a crença do direito natural pode levar a rigidez ideológica e inflexibilidade desumana. Mas, no melhor dos cenários, o respeito ao direito natural dá a alguém a autoconfiança que torna possível a paixão e curiosidade que alimentam a investigação intelectual. O direito natural, em suma, nos vacina contra o pós-modernismo. Esta declaração é muito interessante. Os católicos tendem a defender que a verdade da existência de Deus deve significar a verdade da razão humana, a beleza da arte e a universalidade da moral. Isso foi muito bem colocado. A estatura moral da humanidade vem do homem, vem da razão do homem. É ele que possui a capacidade de criar a beleza e a moralidade. Ela vem do coração humano, ou seja, ela nega a Deus. Aqui temos o Richard Gula, um padre jesuíta. Ele diz que a lei natural é central à teologia católica romana. Direto da fonte, hein? A vantagem de se usar o direito natural é que a Igreja mostra grande respeito à bondade humana e confia na capacidade humana de conhecer e escolher o que é correto. Martin, isso é totalmente o oposto da visão bíblica. O homem tem a natureza caída. Ele não tem a capacidade de definir a moralidade. É Deus quem determina o que é moral. E Ele deseja colocar em nós a moralidade dele. Sim. E a moralidade de Deus eleva. Já a moralidade deles é incapaz de elevar o homem, uma vez que a nossa natureza é caída. Isto, portanto, é a negação do que diz Deus. Enquanto Deus diz que nós morremos, isso daí diz não, porque somos deuses. Nós definimos o que é moral. Através do apelo ao direito natural, a Igreja pode direcionar a sua discussão e conceitos do que é certo e errado a todas as pessoas de boa vontade, não apenas aquelas que compartilham de suas convicções religiosas. Ou seja, o conceito deles abrange toda a sociedade, seja você ateu ou crente. Nós vimos isso no Vaticano II. Sim. Mas aonde a moralidade deles atinge o seu ápice? Porque não está vindo da Bíblia. Não. Então de onde que está vindo? Será que ela vem das classes baixas da humanidade ou de alguém de posição elevada? Daí mesmo. O magisterium, isso é a hierarquia da Igreja Católica, tem apelado ao direito natural como a base para os seus ensinos que competem a uma sociedade justa, comportamento sexual, prática médica, vida humana, liberdade religiosa e o relacionamento entre a moralidade e a lei civil. O que isso engloba? Tudo. Tudo. Até mesmo as suas atividades mais secretas. Tudo está sujeito. De qualquer forma, o desenvolvimento da tradição do direito natural entre os pensadores cristãos
não se deve tanto às Escrituras como à influência da filosofia grega e da lei romana. Olha aí. Mais claro impossível. Direto de um jesuíta. Não tem nada a ver com a Bíblia. É baseado na filosofia grega e na lei romana. Agora veja. Ao colocarmos a filosofia e a lei romana em conformidade, é o que Karl Rahner disse. É colocar a filosofia no reino da legislação humana. Ou seja, formular leis que são contrárias à lei de Deus. Correto. E, de novo, quem está escolhendo aqui o magistério? A liderança? Então, infelizmente, você tem este mesmo problema em todas as sociedades. Correto? A liderança está mandando em tudo. Tudo. E sujeitas àquela supervisão. Vejamos o que mais os jesuítas têm a dizer sobre isso. O uso pré-crítico das Escrituras. Só para deixar bem claro. A tradição moral católica alega ter recebido o seu conhecimento moral de duas fontes: as Escrituras e o direito natural. Vamos com calma aqui. Vamos ver. Por estar tão preocupada em encontrar um terreno comum para a moralidade, de forma que todos os povos possam abraçá-lo, a tradição católica tem dado proeminência ao direito natural como a fonte primária de seu conhecimento moral. Meu amigo, o que ele disse? Ele acabou de dizer que a Bíblia é secundária e só serve como enfeite. Sabe, Martin, eu cresci num ambiente católico. Na escola em que estudei, eu frequentava regularmente aulas de catequismo. E nunca me deram uma Bíblia, só o catequismo. Para eles, você não precisa da Bíblia. Então acaba que nós não podemos usar esse livro para nenhuma lição histórica, nenhuma lição moral. Não. Tudo tem que ser através do direito natural. Isso dá uma aparência bíblica para a teologia moral. Veja só, dá apenas uma aparência bíblica a essa teologia moral. A prova textual, na verdade, não permite que as Escrituras entrem no tecido da reflexão moral teológica. Se as pessoas não acordarem agora, elas jamais vão acordar. Mesmo em nosso meio, Martin, há pessoas dizendo que esse sistema mudou e que agora representa o cristianismo e o Deus do universo. Eu nem sei o que dizer, sério. Eu não sei nem como me direcionar a pessoas que pensam isso. Por terem estado sujeitos ao condicionamento histórico, os textos bíblicos precisam ser interpretados a fim de serem aplicados à situação contemporânea. Agora ele escancarou. Correto. Agora... Então, se a Bíblia diz uma coisa que vai contra o que eles dizem, a Bíblia tem que ser reinterpretada. A Bíblia tem que ser reinterpretada. Isso soa tão conhecido. A Bíblia foi escrita para tempos como aqueles. Isso. Não para os nossos dias. Não. Tudo que é contrário ao que o direito natural diz. Vamos ver como eles desenvolvem isso. Tarefa exegética, ou seja, a maneira de se ler a Bíblia. A tarefa exegética procura determinar o que o texto diz em seu contexto original. Tudo bem, essa definição está correta. Será que o apóstolo Paulo tinha a mesma realidade em mente quando ele condenou a homossexualidade que nós temos quando usamos o termo na luz do nosso entendimento da psicologia e antropologia? Veja, é assim que funciona. A Bíblia condena uma coisa que o direito natural aprova. Quem tem que ceder? A Bíblia tem que ser vista como nós dissemos. Talvez isso foi escrito para aquela época, nós temos que colocar no contexto agora. Como resultado disso, precisamos ser modestos em nossas afirmações ao apelarmos para a reflexão moral da Bíblia. Precisamos ser tão modestos a ponto de jogar a Bíblia no lixo. Agora, vamos falar de educação.
Educação sexual nas escolas hoje deve ser baseada no direito natural ou na Bíblia? No direito natural. Certeza? Sim, com certeza. É claro. Será que há muitos cristãos revoltados hoje em dia com a maneira como educam as crianças na escola? Sim. E qual a origem do mal? Da hierarquia. Qual delas? Do magisterium. Não, a Igreja Católica não tem influência sobre nós. O mundo está mergulhado nessa filosofia. E ela é totalmente contrária a Deus. Vejamos agora a tarefa ética humana, que basicamente é pregar aquilo que você entende da Bíblia. Homilética, não exegese. A hermenêutica procura estabelecer o sentido do texto para hoje, que não é o mesmo do sentido que está lá no texto. Por isso, Martin, que é tão melhor utilizarmos uma tradução dinâmica equivalente, qualquer uma que você goste. Contanto que não seja direta, porque aí fica muito difícil distorcer aquilo que Deus disse. Fica difícil inserir o direito natural. Portanto, é melhor lermos uma tradução bíblica que facilite para nós, que já tenha sido digerida pelo direito natural. Por exemplo, nós não vivemos conscientemente aguardando um final iminente do mundo, como era o caso do período do Novo Testamento. Essa visão escatológica influencia a maneira como interpretamos as exigências radicais de Jesus quanto à proclamação do reino de Deus. Ou seja, não se estresse, o fim do mundo não virá. Não. Essa filosofia é da Bíblia ou da Igreja Católica? Ah, com certeza católica romana. Eles creem no milenianismo. Para eles, o mundo não vai acabar, pois a Igreja vai reinar. E é aí que queremos chegar. Esse slide diz tudo, Martin. A gente pode ir para casa agora. Mas vamos ficar. Isso é a Igreja Católica. Mas é só eles que estão nisso. É só eles. Não precisamos nos preocupar. Ainda que esteja nas nossas escolas, legislações, nos nossos governos. está em todo lugar. Mas não tem problema nenhum. Vamos ao Christian Institute. Esse é o novo arcebispo de York. Esta é a tradição anglicana. E segundo ele, a Bíblia deve se encaixar com a cultura atual. Não é exatamente o mesmo que disse o jesuíta? 100%. Chegaram até o ponto de criar Bíblias com neutralidade de gênero. Exato. Tem que se adaptar à cultura atual. Exatamente. Reinterpretando as Escrituras. Apesar do bispo Cottrell reconhecer as passagens bíblicas sobre o assunto, ele disse que elas são meramente parte de nossa história e herança. Mas o que podemos fazer é reconhecer que aquilo que sabemos agora sobre o desenvolvimento humano e sexualidade humana requer que olhemos de novo esses textos para ver o que eles realmente estão dizendo à nossa situação. Porque o que conhecemos hoje, eles não conheciam naquela época. Não é uma pena que Paulo era tão desinformado? Eu sinto muito. Se ele conhecesse o direito natural, ele não se confundiria tanto. Para mim é incrível como eles fazem das pessoas da Bíblia, as gerações anteriores, há milênios atrás, como se fossem estúpidos. Toda a Escritura é ensinada para nossa correção. Inspirada por Deus. Sim. Martin, o mundo protestante e o católico decidiram agora cantar a mesma música. É o que estão fazendo. Voltemos ao jesuíta Richard Gula. Uma vez que essa abordagem defende que a lei deve refletir as exigências da natureza, ela permite que o ensinamento moral seja traduzido como lei. Igreja e Estado se unindo. Não é mais só filosofia, agora é lei. E a lei de Roma deve ser a base legal de todas as legislações do planeta. O entendimento comum da lei é definido por São Tomás. Mais uma vez, estamos falando de Tomás de Aquino.
uma ordenança da razão promulgada pela autoridade competente a favor do bem comum. E esse é o mesmo cara que disse Que se pode que roubar. você pode roubar. Essa autoridade competente a que ele se refere não é Deus, mas a de alguém que diz ex cátedra a partir do trono papal, em sua posição catedrática. Para o racionalista, algo é ordenado porque é bom. A perspectiva racionalista, comumente identificada com Tomás de Aquino, tem interpretado estritamente os elementos pertencentes à lei, à razão e o bem comum, como também interpretado largamente elementos pertencentes ao legislador, promulgado e autoridade competente. Basicamente, o que ele está dizendo é que a nossa lei, a nossa moralidade, vem da razão, vem da capacidade humana. Mas ele também fala do legislador, que, é claro, é o bispo de Roma. O que nos leva à questão da educação. Já fizemos uma alusão ao fato de que essa filosofia é a base de nossa educação hoje. Martin, se você estiver preocupado com as almas de seus filhos, então talvez, por causa da educação que temos hoje, a educação doméstica não soe tão má assim. Falemos sobre a questão da educação. Você se lembra de quando o Papa falou às Nações Unidas, dizendo que eles deveriam ser a força motriz? A nova educação, portanto, é a educação baseada no direito natural e na razão humana, na capacidade humana, e deve ser aplicada em todas as escolas. Eu me lembro que no nosso país, por volta do ano 2000 ou um pouco antes, eles tiveram isso chamado de Currículo 2000, e que todo o sistema de educação Tudo devia ser mudado. É isso mesmo. Agora, vamos voltar na história para ver a origem de tudo isso. Yutant, um dos secretários-gerais das Nações Unidas, disse: o mundo não vai mudar e encontrar a paz se não houver uma nova educação. É uma questão de tolerância, Martin. Se o seu direito natural lhe diz que o seu estilo de vida, ainda que seja totalmente contrário ao estilo de vida bíblico, não será aceito por algumas pessoas, essas pessoas, portanto, precisam mudar em favor do bem comum. Mas a mudança nunca acontece lá em cima. A mudança sempre acontece lá embaixo, em Jericó. O antigo diretor da Organização Mundial de Saúde, Dr. Brock Tilson, disse o seguinte: para atingir um governo mundial é necessário remover das mentes dos homens o seu individualismo, sua lealdade às tradições familiares, patriotismo nacional e dogmas religiosos. Essas coisas são atacadas hoje em dia? Todas elas. O individualismo, por exemplo. O Papa fala mal disso? Constantemente. E a lealdade às tradições familiares? A unidade familiar tem sido completamente destruída. E eles dizem toda hora que nós temos que proteger a família, que temos que descansar num dia de descanso, mas por outro lado eles destroem a família. É isso mesmo. E eles têm atacado o patriotismo nacional? Ah, sim. Sim. E os seus dogmas religiosos? Mas os dogmas de quem? O de qualquer um, a não ser o da Igreja Católica. Exatamente. Então, se você quer ser um protestante e acreditar somente na Bíblia, você não pode. Você deve abandoná-la. Finalmente, chegamos a Robert Mueller, o antigo secretário assistente-geral das Nações Unidas. Ele foi o presidente do Partido da Paz 2000, era chamado de filósofo, profeta da paz, era profundamente espiritual, e sua alta posição de homem de Estado permitiu com que ele visse uma forte conexão entre a espiritualidade e o cenário político-cultural. Ele também foi o chanceler da Universidade para a Paz, criada pelas Nações Unidas. Ele também criou o Currículo Central para o Mundo. Ele é conhecido por todo o mundo como o pai da educação global. O que será que ele acreditava? Que era tão comum entre os povos. Para o mundo inteiro. Para o bem comum e para o direito natural.
Ele foi o criador do Currículo Central Mundial e recebeu o prêmio Educação para a Paz da Unesco em 1989. Ele também elaborou uma estrutura para cobertura de mídia. Será que hoje temos uma estrutura para cobertura de mídia? Sim, eu tenho certeza que todo mundo já viu isso nos últimos 2 anos. Não importa qual você assista, todas dizem a mesma coisa. E se você for contrário a eles, eles te censuram. Eles te censuram. E também uma estruturação para a consciência cósmica e planetária. Isso aí começa a ser nova era. Isso é totalmente nova era. E também uma estrutura para artes e cultura. Ou seja lá qual for a cultura da sociedade, ela deve ser incluída. E segundo a revista Novo Homem, ela foi desenvolvida para direcionar os nossos filhos a uma cidadania mundial, baseada em crenças terrenas, valores socialistas e a mente coletiva, que está se tornando uma exigência para a força de trabalho do século XXI. Estamos vendo isso? Sim. E essa mesma linguagem é usada por muitos outros líderes, inclusive o Fórum Econômico Mundial. Nossas crenças devem ser terrenas? E os valores socialistas? Estão sendo muito promovidos. Não estão empurrando isso goela abaixo de todos? Isso é o bem comum. Isso é a síntese. A síntese entre os dois extremos, comunismo e capitalismo. Hoje dizem que precisamos de uma fusão entre o capitalismo e o socialismo. Tudo isso está se concretizando. Este é o prefácio do Currículo Central Mundial dele. A filosofia sobre a qual a escola de Robert Miller se baseia é encontrada nos ensinos dos livros de Alice Bailey. Martin, você viu isso? Isso deveria fazer você correr muito rápido. Alice Bailey é aquela que andou no mesmo caminho da Madame Blavatsky. A Sociedade Teosófica, que exalta Lúcifer como verdadeiro filho de Deus. Então, vamos deixar bem claro aqui, esse currículo educacional é satânico. Não é de se admirar que as pessoas tementes a Deus estejam tão revoltadas com a educação de hoje. Correto. E isso está sendo implementado em todos os lugares do mundo. Exato, está em todo lugar. E a escola dele era certificada como uma escola associada às Nações Unidas, provendo educação para a paz e cooperação internacional. Mas o que nos interessa é o resultado. Está acontecendo ou não? Está. Mas o que mais ele disse? Abra-se a Deus, ao universo, a todos os seus irmãos e irmãs, ao seu eu interior, ao potencial da raça humana, à infinidade do seu eu interior. Então você se tornará o universo. Você se tornará infinito. Você se transformará no seu real, divino e estupendo eu. Isso é Bíblia ou Nova Era, Martin? Profundamente da nova era. Isso é filosofia da Nova Era. Então, qual Deus ele serve? Ao mesmo Deus de Alice Bailey. E quem é ele? Lúcifer. Não é à toa que nomearam a publicadora deles de Casa Publicadora Luciferiana. Agora vamos seguir com a questão da educação e chegar nos jesuítas. Será que eles têm alguma coisa a ver com as Nações Unidas? Não, não estamos envolvidos. Mas eles sempre estão envolvidos. Vamos falar de Pierre de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin foi o filósofo dentro das Nações Unidas que direcionou essa filosofia aonde ela está hoje. Qual era o sonho desse homem? Ele sonhava com a humanidade se fundindo em Deus e com cada homem percebendo a sua divindade no ponto ômega. Esta crença da nova era é budismo. Não é de se admirar que os teólogos católicos dizem que sem Buda não podemos ser cristãos? É, o Netter, o Paul Netter. Paul Netter. Ele é um dos escritores nova era mais citados no mundo. Se olharmos as páginas de hoje em dia, veremos que eles dão as boas-vindas ao espírito global
A comissão procura inspirar a consciência da integralidade da família humana e do sagrado tecido de toda a vida. Essa espiritualidade é a fundação da consciência global que honra a sabedoria encontrada nas tradições do mundo, nas culturas e em suas disciplinas. Martin, isso é bíblico ou é direito natural? Direito natural. E existe um grande perigo nisso. Com certeza. E nós vamos te levar até lá. E se você olhar para essa linguagem que tem sido usada em todo lugar do mundo, que as pessoas têm que despertar, um grande despertar está acontecendo. Existe um grande movimento para acordar as pessoas para todo esse mal que está sendo praticado. Isso também é um movimento da nova era. E quando você fala sobre o despertar? Tem tantos termos por aí, não é? Mas esse despertar é concentrar o seu pensamento nas questões sociais, especialmente o do racismo. Mas, Martin, há apenas uma coisa que pode unir a humanidade. É Cristo. Nada mais pode fazer isso. Tudo o que o homem pode fazer por si mesmo é estimular a revolta até chegarmos ao ponto da rendição. Para podermos nos livrar dos problemas, precisamos nos render. Mas isso não muda a mente, não muda o coração. A única coisa que muda o coração é a Bíblia. Tudo isso aí se baseia somente no fracasso humano. Vejamos agora a implementação de tudo isso pelo Papa Francisco. Tudo isso que nós vimos agora, que estava um pouco adiante na história, vamos ver se ele se afastou disso. Exato. Segundo o Papa, o Pacto Global da Educação traz em si a semente da esperança. Vamos ler apenas a porção em negrito. Ela deve apresentar a esperança, que pode estilhaçar o determinismo e fatalismo e egoísmo do mais forte. Deve estilhaçar o conformismo do fraco, assim como a ideologia dos utopianos como único caminho adiante. O Papa destacou que a educação é o antídoto natural contra a cultura individualista, que às vezes se degenera em um culto ao próprio eu e à primazia da indiferença. Muito bem colocado. Ele está nos dizendo para nos livrarmos do individualismo. Sim. Ou seja, jogue fora o direito que Deus lhe deu de escolher a sua moralidade baseada na fonte que você deseja escolher. Sim. E eles vão escolher para você. Eles escolhem. E isso também diz respeito aos países individualistas. Isso. É muito específico quando ele menciona isso também. E a questão do despertar está envolvida em tudo isso. Eles têm várias cartas à disposição deles. Por exemplo, a pobreza. Agora, é claro que a pobreza é uma desgraça. Não estamos diminuindo o seu impacto. Mas utilizar a pobreza como uma ferramenta para se livrar das doutrinas bíblicas é algo extremamente perigoso. E eles são tão espertos, porque eles usam isso de tal maneira que parece que eles estão fazendo uma ligação com a Bíblia, que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Eles usam essas frases, mas olhe mais a fundo. Essa não é a única coisa que eles estão promovendo. O problema do ódio, o problema do conflito entre as civilizações, o problema do racismo, brota do próprio coração humano. Não vem do coração de Deus. Deus não faz acepção alguma. Jesus não fez qualquer tipo de distinção. A única coisa que ele queria era atingir o coração. Seja o coração dos samaritanos ou o coração dos israelitas, era indiferente. Segundo ele, chegaria o momento em que não se adoraria nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas a adoração seria baseada na palavra de Deus, não é mesmo? Só que eles usam todas essas questões para causar tensão entre as pessoas, o caos, para então criar o mundo que eles querem. O plano deles é unir toda a humanidade,
Já mostramos isso em outros episódios. E a única maneira de conseguir isso é através do direito natural. Em outras palavras, aquilo que você faz brota do seu ambiente natural. Não se preocupe, nós vamos acomodá-lo. E quem for contrário a isso, por causa da Bíblia, será silenciado. A educação que a escola de Robert Miller pretendia basear seu currículo baseava-se nos escritos de Alice Bailey. Vamos dar uma olhadinha neles. Alice Bailey escreveu que a grande heresia, e a única e real heresia, é a ideia de que tudo é separado, distinto e essencialmente diferente um do outro. Isso é um desvio do direito e fator natural, uma vez que a natureza se baseia em coordenação, cooperação, ajuda mútua, e a lei da unidade fundamental é perfeitamente universal. Cada coisa no universo vive para outras coisas. Este senso de separatismo é a raiz de todo o mal. Só que a Bíblia diz, saia, separe-se. Isso vai contra o que a Bíblia diz em seu início. Pois havia os filhos de Caim e os filhos da obediência. Não é? Eles deviam se separar. E, eventualmente, ao chegarmos na época dos Hebreus, precisaram ser separados do ambiente egípcio, a fim de serem um povo santo, de sacerdotes para Deus. E no período da Reforma, também há separação. Sai dela, povo meu. Saia dela, se separe. Ainda haverá um último chamado. Saia, se separe. Esse, portanto, é um contra-chamado. É o oposto do chamado bíblico. E esse chamado final, ele já não começou? Com certeza já começou. Na verdade, é sobre ele que estamos falando agora, pois eu preciso tomar uma decisão. Se eu quero participar disso, de um mundo que gira em torno do direito natural, contrário à palavra de Deus, que reinterpreta tudo o que a Bíblia diz de forma a encaixá-la no modelo atual, ou então eu devo me separar do mundo e me tornar a escória dele. Sim. Para seguir a Bíblia, é uma escolha. É o senso de separatismo pessoal, de pensar que alguém é separado dos outros, totalmente diferente, que impede o indivíduo de tornar-se o Deus que há dentro dele. Martin, isso não remete ao Jardim do Éden? Sim. Aquelas duas filosofias do início também estão presentes no fim dos tempos. E, mais uma vez, estão em oposição direta uma à outra. Nada mudou. A batalha tem sido a mesma, desde o começo. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Direto ao ponto. Mas eles chamam isso de heresia. Sim, 100%. Eles estão chamando isso de heresia. Apocalipse 18, 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não participe de seus pecados. Pecado é a transgressão da lei de Deus. O direito natural diz que a Bíblia precisa ser reinterpretada, de forma que o pecado não é mais pecado e perfeitamente aceitável a todos. E nós vamos ensinar isso aos seus filhos. Se você não se conformar, faremos leis para nos certificar de que você o faça. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Há um chamado para a separação, mas há um contra-chamado para a união. A Alice Bailey diz que separar-se é pecado. Ou seja, o que Deus diz é pecado. E o ecumenismo diz a mesma coisa. Exatamente. Você vê como um não existe sem o outro? Não, porque essa é a base. Direito natural, e então você pode alcançar o ecumenismo. Correto? De volta ao Papa Francisco. O Papa Francisco tem algo a dizer sobre o lazer. Leiamos as partes em negrito.
Ao responder à questão, precisamos redescobrir o sentido do lazer? O Papa Francisco responde: junto à cultura do trabalho, precisa haver a cultura do lazer e gratificação. Em outras palavras, as pessoas que trabalham precisam de tempo para relaxar, para ficar com suas famílias, para curtir elas mesmas, para ler, ouvir música, brincar. Mas isso tudo é destruído em larga escala pela eliminação do descanso no dia do sábado. Cada vez mais pessoas estão trabalhando no domingo, como consequência da competitividade imposta por uma sociedade consumista. Nestes casos, conclui ele, o trabalho acaba desumanizando as pessoas. A ideia de um católico exaltar o sábado soa especialmente estranho nos Estados Unidos. Os católicos americanos nunca foram grandes proponentes do sabatanianismo, observando o domingo como dia especial, como dia de descanso. Essa era uma coisa dos protestantes. Martin, ele é muito astuto. Ele diz que precisamos de um dia de descanso e cita o domingo como esse dia e diz que até os protestantes têm essa ideia. Na verdade é a ideia deles. Ele não é esperto? Então, mais uma vez, ele acaba negando o que a Bíblia diz. Ele vai contra ela em todos os pontos. E agora é assim que eles trazem o ecumenismo. Não somos somente nós que estamos dizendo isso, os protestantes também estão dizendo. Então nós poderíamos nos unir nisso. O Papa disse recentemente que o direito à propriedade é um direito secundário. O Papa Francisco enviou uma forte mensagem nessa quinta durante uma videoconferência com a Organização Internacional do Trabalho. Ele afirmou que o direito à propriedade é um direito secundário e não primário. E mais uma vez falando aos sindicatos. Sim, aos sindicatos. Mas, Martin, nós já citamos em um episódio anterior o livro Megalomania Eclesiástica. A Igreja Católica Romana alega o direito à propriedade somente para ela. E que somente aqueles que vivem de acordo com os ideais dela têm direito à propriedade privada. É um direito secundário. O primário pertence somente a ela. E ao consultarmos a Bíblia, vemos que o rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote. E o que foi que Nabote disse ao Estado? Não é o seu direito. Não é seu. Deus me deu esse direito. E o que foi que Jezabel, que é um tipo do catolicismo, disse? Lembre-se que ela fez o povo adorar o sol. O que foi que ela disse? Não se preocupe, eu vou conseguir isso para você. Vou pegar para você. E ela o matou? Essa história é um tipo do que acontecerá em breve. Às vezes, ao falarmos a respeito de propriedade privada, esquecemos que ela é um direito secundário, que depende de um primário, que é a destinação universal dos bens. Mas quem é que determina como esses bens devem ser distribuídos? Eles? Eles? Disse o líder da Igreja Católica em Geneva. Devemos continuar a exercer um cuidado especial ao bem comum. Martin, você vê como está tudo convergindo? Ele está numa posição superior. Ele é o supervisor. Ele determina o que é o bem comum. Ele então traz o domingo e insere os protestantes na sua questão. E ele agora está definindo o direito de propriedade de acordo com a definição dele de bem comum. Então as pessoas devem perceber que quando eles falam de reforma agrária, é daí que isso está vindo. Exato. Não é uma coisa racial ou governamental. Exato. Isso está vindo da Igreja Católica Romana. Muito bem. O Papa sugere que, terminada a pandemia, a reconstrução da economia mundial deveria incluir condições dignas e decentes de trabalho, sendo o direito de organizar uma coluna central. Portanto, para os sindicatos, condições decentes de trabalho incluem o domingo. E o direito de organizar significa que eles podem protestar. Exato.
Os sindicatos são a expressão do perfil profético da sociedade. Os sindicatos nascem e renascem tantas vezes que, assim como os profetas bíblicos, dão voz àqueles que não têm. Martin, os sindicatos são a voz profética do povo. Ou seja, eles são a manifestação daquilo que está no coração do povo, que eles mesmos colocaram lá pela educação. Devemos nos separar desse sistema. Isso nos leva a Fratelli Tutti. Somos todos um. Correto. Apenas um. Esse ecumenismo agora pode nascer a partir disso. Correto? Não pode haver diferenças em termos de pensamento social e nenhuma diferença em termos de pensamento religioso. Assim, todas as religiões podem se unir. Sabe, nem precisamos continuar. Deixa assim, para que todos se unam. Pois todos servimos o mesmo Deus, mesmo que esses deuses não tenham um filho. O pensador livre. O Papa Francisco oferece a sua amizade aos ateus, ainda que sejamos um desastre para o mundo. Isso é um ateu falando. Esse Papa alcança todo mundo. Bem, o Evangelho também alcança todos. Correto. Eu mesmo era ateu. Mas a Bíblia te deixou do jeito que você estava? Não. A Bíblia não me deixou lá, ela me tirou de lá. Eles, porém, te aceitam, mas te deixam lá. Queremos apenas que você faça parte de nós. O Papa Francisco utilizou seu discurso de Páscoa para denunciar a ganância pelo lucro fácil. O Papa, que tem buscado se tornar o defensor do pobre, dos que não têm privilégio, parece colocar o capitalismo na mesma categoria dos conflitos armados que os seus antecessores, em outros discursos, tanto condenaram no dia da Páscoa. Veja só, mais uma vez, o Papa é o campeão da sociedade dividida, escolhendo um e rebaixando o outro, até que finalmente ele consiga aquilo que quer. Segundo o Papa, os ateus que praticam bem também são salvos, não apenas os católicos. Será que eu estava redimido quando era ateu? E como você pode ir ao Pai? Somente pelo nome de Jesus. Exato. Se você não proclamar o nome dele... Não importa quanto dinheiro eu dei aos pobres. Não importa. Sabe de uma coisa? Eu achava que eu era uma boa pessoa, até que eu percebi que era um pecador. E foi somente quando percebi que era um pecador que senti a necessidade de um Salvador. Correto. Isso é muito importante. Ele elimina essa necessidade. Essa filosofia é muito perigosa. Então, Martin, parece que ele tem espaço para todo aquele que desejar entrar. Não mude, isso não é necessário. O rito zairiano é um modelo promissor para a Amazônia. Mas do que se trata isso? O rito encoraja a participação e engajamento da congregação. Há um constante vai e vem entre a assembleia e o celebrante principal. Os congregantes movem-se graciosamente na igreja como uma expressão de sua alegria e fé. Qualquer cultura se encaixa perfeitamente. Vibração cultural e espiritualidade, um modelo para o rito amazônico, um convite às liturgias inculturadas. Veja essa terminologia, Martin. Eles só se importam com liturgia. Eles se preocupam com tudo, menos a palavra de Deus. Vamos incluir todas as culturas, não importa o quão pagãs sejam. Mulher amazonense que conduz a cerimônia de plantio de árvores do Vaticano revela o significado pagão. Ela diz que ao curvarem-se diante das estátuas de Pachamama durante a cerimônia de 4 de outubro, disse ela com relação ao evento, o sínodo é para plantar, aguar e cultivar essa árvore, para que os povos da Amazônia sejam ouvidos e respeitados em seus costumes e tradições, experimentando o mistério da divindade presente no solo amazonense. Isso é adoração à terra. É, panteísmo. Puro panteísmo. Culto a Gaia, como você disse.
Eles acham perfeitamente aceitável que o Papa participe desta cerimônia. Portanto, o direito natural traz aquilo que é natural à sociedade para dentro dela, e a sociedade deve aceitar. Vamos dar uma olhada na cerimônia. Papa Francisco abençoa a estátua de Pachamama. Nossa Senhora da Amazônia, dádiva de vida. E eu te imploro que a Igreja... Eu sei que já mostramos isso antes, mas é apenas para mostrar como eles abraçam as filosofias naturais, o direito natural. Papa e o Grande Imã, declarações históricas de paz, liberdade e direitos das mulheres. Não precisamos ler todo o artigo, mas perceba a combinação. Temos o direito das mulheres, temos o Islã, catolicismo e até a Pachamama. Tudo junto. Isso é a filosofia do direito natural. Enquanto a Bíblia diz, saia. Deus não tem nada que ver com a filosofia do Egito ou da Babilônia. Papa Francisco na África. Os hindus comparecem à missa em Maurícia. Eu sou a favor da liberdade religiosa. Todos podem acreditar naquilo que querem acreditar. Eu sou contra a forçar qualquer tipo de crença. Mas eu posso pregar o Evangelho. Sim, e se eu quiser estar em ecumenismo com você, então temos que acreditar na mesma coisa. Eu certamente não acredito na mesma crença de alguém que nega os princípios da Bíblia, seja do Islã, ou de uma religião pagã, ou filosofia da nova era, tudo aquilo que eles estão aceitando. Protestantes tomarão a comunhão católica em uma catedral calvinista em Geneva, no dia do ano bissexto. Para eles, este sacrifício é literal. É um sacrifício literal. Chega a ser inacreditável que uma igreja protestante participe de uma missa católica. Este é o motivo pelo qual a reforma, o movimento protestante foi iniciado. Sim, eles estão participando de um ritual pagão. Isso é adoração ao sol babilônica. A verdade é que por um sacrifício apenas fomos aperfeiçoados para sempre. O Papa Francisco diz que o ecumenismo é alcançado pelo caminhar, que então é acimentado pelo sentar. Caminhamos juntos na esperança de que, ao atingirmos progresso suficiente, os obstáculos que hoje parecem intransponíveis não serão mais, disse ele. O que queremos mostrar é que tudo isso embarca o que é a filosofia do direito natural. A Bíblia diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Exato. Então, se eles estiverem andando juntos, significa que esses protestantes têm que concordar com os católicos. É isso mesmo. Por exemplo, a questão da Eucaristia. Permita que sua mente volte pelas páginas da história. Os protestantes viam a missa católica como um ritual pagão. Eles lançavam os altares para fora das igrejas, porque uma catedral é um local de sacrifício. Só que nós não temos um sacrifício, uma vez que o sacrifício perfeito foi realizado de uma vez por todas. Sim. Portanto, o protestantismo jogava fora os altares. Não há espaço para altares dentro de uma igreja cristã. O anglicanismo jogou fora os altares, jogou fora as imagens de dentro da igreja. No entanto, através do movimento de Oxford e através das eloquentes palestras do cardeal Newman, que era um protestante, mas deserdou para o catolicismo, sob a sua guia, o movimento de Oxford trouxe todos esses rituais de volta.
e ao coração do protestantismo trouxeram a missa pagã. Não é? E agora, os protestantes em geral, a partir daí, devem participar de tudo isso. Tudo pelo bem comum. Vamos deixar bem claro. A cola que une o protestantismo tradicional ao catolicismo foi criada no Vaticano II. Já falamos sobre o movimento carismático, de seu papel de unir ambos e fazer com que o Espírito seja a norma. Sim. Os protestantes acham que esse movimento carismático, o movimento pentecostal, é algo que surgiu do coração do protestantismo, mas não. Surgiu do coração do catolicismo. Correto. É um movimento que faz a Bíblia exatamente aquilo que os jesuítas querem fazer, não é? Sim. Esse movimento a neutraliza, retira o seu poder. Sim, você pode usar um verso de vez em quando. Use à vontade as suas palavras de louvor. Mas a norma é o Espírito. E de onde isso se originou? Vamos perguntar ao próprio movimento pentecostal. A Reforma Protestante poderia também ser conhecida como uma das maiores divisões de igrejas da história. O que aconteceu em 1521, quando Martinho Lutero foi excomungado da Igreja Católica, abriu amplamente as portas ao espírito de divisão. Desde aquela época, a verdadeira unidade na Igreja ficou quase desconhecida, com denominação após denominação e divisão de igreja após divisão de igreja. A oração de Jesus para que todos sejamos um parecia ser quase inatingível. No entanto, no coração de uma jovem freira, o Espírito Santo estava acendendo uma chama que provocaria uma mudança milagrosa. A beata Helena Guerra não descansaria em encorajar o Papa Leão XIII a estabelecer uma devoção institucional ao Espírito Santo. Ele dedicou seu pontificado à reunião de todos os cristãos e, no primeiro dia de 1901, invocou o Espírito Santo sobre toda a cristandade para inaugurar o novo século. Naquele mesmo dia, em Topeka, Kansas, o movimento pentecostal acendeu a chama quando uma jovem começou a falar em línguas, após a invocação do Espírito Santo ter sido feita por um evangelista leigo. Após o derramamento pentecostal de 1901, um avivamento começou em 1906 na Rua Azusa, trazendo mudanças reais e duradouras na vida daqueles cujos corações foram tocados. Os anos se passaram, trazendo pequenos sinais de esperança na Igreja Católica. Assim como o Papa Leão XIII orou por um derramamento do Espírito Santo em 1901, o Papa João XXIII orou em 1962 para que Deus renove suas maravilhas em nossos dias, como por um novo Pentecostes. Essas orações finalmente começaram a ser atendidas em 1967. Esse novo mover do Espírito Santo não aconteceu nas mãos do clero, mas sim entre um grupo de estudantes católicos da Universidade de Duquesne. E rapidamente se espalhou para a Universidade de Notre Dame, e foi então vivenciado na Igreja Católica em 1970. Este movimento carismático mundial inclui atualmente cerca de 700 milhões de pessoas, das quais 160 milhões são católicas. Esta renovação carismática cresceu de pequenos grupos de oração, para conferências nacionais e internacionais. A magnitude da mudança que estava por vir por causa dessa abertura e acolhimento ao Espírito Santo não foi inicialmente conhecida. Pela grande obra do Espírito Santo, essas paredes divisionais de 500 anos estão caindo. Os eventos históricos no início da renovação carismática são significativos para a unidade, não apenas entre os cristãos individualmente, mas também para a unidade em toda a Igreja mundial. A separação entre a Igreja Católica e os luteranos, iniciada nos anos 1500, foi revertida, quase 500 anos depois, em 1999, por meio da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Juntos, eles declararam que o próprio Cristo é a nossa justiça, somente pela graça, pela fé na obra salvífica de Cristo, e não por qualquer mérito de nossa parte, somos aceitos por Deus.
O entendimento comum da justificação pela graça de Deus por meio da fé em Cristo construiu uma ponte, reunificando as igrejas. E isso é só o começo. Em todo o mundo, cristãos de todas as denominações, raças e línguas estão se unindo e novamente se tornando o corpo de Cristo. É agora que quase chegamos à unidade de nossa fé que o mundo poderá saber que somos seus discípulos. Alguém devia dizer um amém bem forte. Você pode ver agora porque o diabo lutou pela mentira de que um católico não poderia ser salvo. Vamos lá, pessoal. Este derramamento pentecostal em nosso tempo começou no Vaticano. Não começou na Rua Azusa. Não começou em Topeka, Kansas. Foi um papa que invocou fé e pediu a Deus um novo Pentecostes. Martin, de acordo com Kenneth Copeland, onde se originou o movimento ecumênico? No Vaticano. E através de um papa. Por um papa? E levou a quê? A uma reunificação. Sim. E baseado em uma declaração conjunta na questão da justificação, que distorce totalmente a doutrina da justificação, já que ela diz pela graça apenas, ao invés de pela fé apenas. Diz também pela obra salvífica de Cristo, ao invés do sangue de Cristo. Com isso, conseguiram mesclar o catolicismo e o protestantismo em uma sinergia que não é bíblica. Esse documento utiliza palavras muito bem escolhidas, mas que são completamente opostas à doutrina da justificação pela fé. E ele também mistura a justificação com a santificação, o que é absolutamente impossível. E também é importante lembrar que o Kenneth Copeland mencionou que o Papa ter invocado suscitou o movimento de falar em línguas. Correto? E o Papa Paulo VI, quando falava sobre as questões do Vaticano II, falou em línguas. É ali que está a origem. Ele coloca o Espírito como a norma e a Bíblia como secundária. E para onde tudo isso está levando? Bem, está levando para esse chamado sentimento de união ao catolicismo romano, que tem a mesma manifestação dentro de suas igrejas. Nós já mostramos isso antes, mas vamos mostrar mais uma vez. Ok, o negócio é o seguinte. Eu acredito que a Igreja Católica e a Igreja Cristã vão se unir agora mesmo. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, Deus, por um poderoso batismo na Igreja Católica, Deus. Espírito Santo, mais fogo, nome de Jesus, fogo do céu, em nome de Jesus. Nós somos uma delegação católica e venho da Itália. E eu trago a vocês uma saudação de 150 milhões de católicos carismáticos. Nós queremos, Lu, beijar os seus pés como católicos e honrá-lo com este gesto agora mesmo. Ergam-se! Católicos em todo o mundo. 1 bilhão de almas de católicos para entrar no reino de Deus. A hora está chegando. As correntes estão quebradas. A libertação do Senhor sobre cada católico do mundo, para que eles vissem o batismo do Espírito Santo. Um avivamento surgirá na Igreja Católica como nunca antes. Isso é coisa sagrada.
Porque você está quebrando o espírito de divisão. Você está preparando um grande reavivamento. É para isso que o espírito deles tem os conduzido a uma união entre verdade e erro. Correto. Esse não é o espírito de Deus. E essa é a única maneira que você pode ter ecumenismo com a Igreja Católica. Você vai ter que abrir mão de alguma Exato. coisa. Este jornal católico nos diz que o Papa Francisco estreitou os laços com os evangélicos. E é claro que ele tem que fazer isso. Caso contrário, não há ecumenismo. O Papa pede aos católicos evangélicos que continuem trabalhando pela unidade. Diálogos teológicos não podem substituir a importância ecumênica de ter cristãos compartilhando uma refeição. É claro que esse não é o único objetivo dele, não é? Correto. Reconhecendo que são irmãos e irmãs, amando uns aos outros, disse o Papa. O retiro é parte do movimento de João 17. E veja, isso é de junho de 2021. Que alimenta o companheirismo entre católicos, protestantes, ortodoxos, evangélicos e pentecostais. Mas, como sabemos, também inclui paganismo, seja lá o que mais vier. Correto. É nesta direção que estamos todos caminhando. Martin, vamos voltar agora ao básico. Já vimos bastante sobre o bem comum. Vimos todos os elementos. Vimos como eles se interligam e cada um deles nega a palavra de Deus. Vamos para o Catequismo da Igreja Católica. Esta é a segunda edição do Catequismo Católico Romano. Artigo 2188. É muito importante. Vamos ler. Com relação à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos deveriam procurar pelo reconhecimento do domingo como feriados legais e o dia sagrado da Igreja. Devem dar a todos o exemplo público de oração, respeito, alegria e defender suas tradições como uma contribuição preciosa à vida espiritual da sociedade. Se a legislação de um país exige o trabalho ao domingo, este dia, ainda assim, deve ser vivido como o dia de nossa libertação, que permite compartilharmos nesse ajuntamento festivo essa assembleia dos primogênitos que foram inscritos no céu. O domingo é a marca do poder eclesiástico da Igreja. Eles dizem isso vez após vez. O fato de terem transferido a solenidade do 7º dia para o 1º dia é a marca de sua autoridade eclesiástica. Só que também é parte do bem comum. Portanto, quando o Papa fala do bem comum, o domingo nunca é excluído. Nunca. Nunca. Os cristãos devem buscar o reconhecimento do domingo como feriado legal. Será então que o catequismo pede por uma legislação dominical? Sim, inequivocadamente. Muito bem. Baseado no que vimos, que não importa de onde você vem, se você é um ateu, se você é de uma das maiores religiões do mundo, se você adora a terra, se você é um panteísta, não importa. Neste bem comum, neste descanso, que está sempre ligado ao domingo, se torna parte de toda a humanidade, não apenas religiosa. Então, ao trazerem esse aspecto, será que poderão trazê-lo sobre qualquer circunstância, até pagã? De qualquer maneira. Contando que seja reconhecido. Sim. Mas é contra a palavra de Deus? Sim. Muito bem. É a marca da besta? Sim. É claro que é, está no catequismo. Essa é a marca. É a marca. É nessa direção que estamos indo. E há pessoas, mesmo Até em nossa entre igreja, nós. dizendo que precisamos repensar a maneira como interpretamos os escritos dos profetas.
especialmente dos últimos profetas. É. Há pessoas dizendo que não vai acontecer do jeito que achávamos que seria. Essas pessoas devem estar profundamente enganadas. Porque, veja só, eles deixam tudo bastante claro. Bem, eu tenho que dizer que muitas dessas coisas que nós acabamos de falar, talvez também fizeram uma lavagem cerebral neles também. Pois é. Portanto, Martin, se você expuser essas coisas, você se torna um inimigo do sistema? Com certeza. Com certeza, não? Sim, se você for contra qualquer uma dessas coisas, é como se tivessem pegado o marcador e destacado você. Vamos olhar mais um aspecto antes de concluirmos. Este é o jornal América. Lembre-se que esse é o jornal jesuíta, lá nos Estados Unidos. Então, o Jesuit Review, 23 de junho de 2021, Papa Francisco, aqueles que insistem em guardar a verdade, ao invés de pregarem o Evangelho, sempre foram uma ameaça à igreja. Que frase mais estranha! Sim. E isso sempre não está somente mostrando agora. Martin, guardar a verdade. Aqueles que insistem em guardar a verdade são uma ameaça para a sociedade. É. Ok, vamos deixar isso bem claro. Como a Bíblia define a verdade, Martin? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. A tua palavra é a verdade. Todos os seus mandamentos são verdade. Sim. Então, vamos refrasear isso daí. Lembre-se que Jesus é o caminho. É. Aqueles que enfatizam que sua moralidade deve se basear na Bíblia, aqueles que dizem que a palavra de Deus é a norma, ao invés de pregarem o evangelho do Papa, que é totalmente inclusivo, como acabamos de ver, que incorpora tudo, até o ateísmo e o paganismo. Estes são uma ameaça à igreja. E é isso mesmo. Correto. Ele está certíssimo. Eu espero que seja assim. Do contrário, aqueles que pregam, especialmente na mídia, não estão fazendo o seu trabalho. Eles afirmam fortemente que o verdadeiro cristianismo é aquele ao qual aderem, frequentemente identificados a alguma forma do passado. Será esta uma menção aos tempos da Reforma Protestante? Sim, e por que eles podem estar se referindo aos 10 mandamentos, que supostamente deveriam estar no passado porque a nova aliança os aboliu? Exceto pelos 10 mandamentos elaborados por eles? Sim. Estes devem ser exaltados. E que a solução para a crise de hoje é retornarmos de forma a não perdermos a genuinidade da fé. Martin, se não voltarmos a um cristianismo baseado na Bíblia, saímos do caminho. Perguntai pelas veredas antigas. Isso, siga pelos caminhos antigos. E assim Deus prometeu abençoá-lo. Uma das características desse procedimento é a inflexibilidade. Comparadas à pregação do Evangelho que nos torna livres, que nos faz felizes, esse pessoal é rígido. Sempre a rigidez. Faça assim, faça assado. A inflexibilidade é típica dessa gente. Martin, olha só quem está falando. Sim. Não é ele que sempre está dizendo, guardem o domingo? Não é esse o homem que diz, vocês devem tolerar todo tipo de mal. Do contrário, não se encaixam no bem comum. Você tem que fazer tudo pelo bem comum. Só que, de acordo com ele, isso não é inflexibilidade. É liberdade, porque é baseada no direito natural. Os novos pregadores não sabem o que é humildade, não sabem o que é fraternidade. Fraternidade para eles é aceitar tudo que faz parte desse sistema. É o caminho da mansidão, da obediência confiante. E eles não sabem o que são essas duas coisas. Com licença, mas obediência a quem? A eles? A ele. Martin, eu espero que quando a hora chegar de escolher entre a obediência a Deus e obediência ao sistema,
que tenhamos integridade moral suficiente, não oriunda de nós mesmos, mas de uma fonte superior, para nos apegarmos ao assim diz o Senhor. Com certeza. Apocalipse 13, versos 2 a 4. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Eles não adotam filosofia grega? É. E os seus pés como os de urso. Vimos a infalibilidade? Sim, Medo-Persa. E o sistema mitríaco, Sim. em que se tem o pai, então a congregação. Tudo isso está no catolicismo. E a sua boca era de leão. No último episódio, mostramos a influência da religião Sim. babilônica. E o dragão, o diabo. E deu a ele o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sim. E vi uma de suas cabeças ferida de morte, mas o ferimento foi curado. E o mundo todo maravilhou-se após a besta. Adotaram sua mentalidade. Através da mídia. Através da nova educação. Entraram em conselhos ecumênicos com eles e sentaram-se com eles. Exato. E adoraram o dragão. É bem claro. Ao fazerem isso, adoram o dragão, que deu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode competir com esse sistema católico? Quem pode fazer guerra contra ela? Chegamos no ponto de decisão. Ou nós seguimos por essa linha, ou saímos dela, povo meu. De um lado, temos a ordem bíblica. Separem-se. E do outro, a grande heresia da separação. As duas conflitam. Qual delas iremos escolher, Martin? Fiquemos com a Bíblia. Vamos orar. Querido Pai, nos deste a Tua palavra. Ela tornou-se carne e habitou entre nós. Ela não foi bem recebida naquele tempo. E tampouco será bem recebida em nosso tempo. Mas quanto a mim e minha casa, eu oro para que façamos de Ti o caminho, a verdade e a vida. Eu oro para que não vivamos somente de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Eu oro para que guardemos os Teus mandamentos em amor, e os Teus mandamentos não são pesados. O Teu jugo é suave. Eu Te agradeço pelo dom de Jesus, o dom da palavra, e o dom da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Amém.